Finalmente acabamos, né? Que ano diferente foi 2020. Hoje estamos na nossa última aula, mas antes de eu dar o recado, hoje eu vou convidar uma pessoa para finalizar a aula comigo. Toda vez eu brigo com ela, mas hoje ela vem em nome de paz, para selar a paz entre nós duas. Venha! Você vai deixar mesmo? Não vai brigar comigo? Lógico que eu vou deixar. Venha, pode subir. Nossa, mas isso merece visual novo. Peraí. Ai, não tô nem acreditando que eu vou ver eles. Ai, eu tô subindo. Oi, turma. Que saudades. Ai, ainda bem que você deixou participar. Eu tava morrendo de saudades deles. Gente, eu quero aproveitar então, já que ela deixou eu participar da aula hoje, desejar para vocês um Feliz Natal abençoado. E que foi muito legal aparecer aqui de vez em quando, atormentar ela e a vida de vocês. Espero que as minhas maluquices tenham alegrado um pouco as aulas, os momentos de aula na matemática. Eu estou aqui para despedir de vocês hoje e agradecer todos os momentos que a gente passou juntos, nas manhãs ou nos períodos que vocês assistiram aula. Então, é uma despedida minha. Mas qualquer hora eu apareço de novo. É só chamar, que a gente tá por aqui. Escondida. Então, agora tá na hora da gente fazer o que a gente combinou, lembra? Tá, eu vou falar. Agora o recado fica pra ela. Então, gente, tchau. E tudo isso não passou de uma brincadeira. Porque, na verdade, a gente criou esse personagem aqui para animar a aula de vocês. Então eu espero que eu tenha conseguido dar um pouquinho mais de alegria em todos esses momentos. Eu também ganhei com todos aqueles bilhetinhos, aqueles recadinhos fofos, emocionantes que muitas vezes me fizeram chorar. Porque é triste ficar longe de vocês. O professor gosta de estar com o aluno, gosta de estar na sala de aula. E a gente sentiu, não eu, como todos os outros professores, sentimos muita falta de não ter a presença do aluno na sala de aula. Mesmo com toda aquela diversidade de conversa, barulho, calor, tarefa, tempo. É vida, né? Colégio, escola é vida. Hoje a gente sabe que é tão importante estar na escola, que a escola fez uma falta danada pra gente. E a gente tentou da melhor maneira possível. Desejo um Natal cheio de amor e um ano novo com muita esperança e que a gente comece 2021 bem diferente do que a gente terminou 2020. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até 2021. Tchau! Agora, bora pra aula. Não poderia deixar de falar, né? Falei em todos, não ia deixar no último. Tchau! Vamos para a nossa última aula de matemática. Estamos finalizando a nossa apostila, finalizando o ano de 2020 e eu estou finalizando o ano, gente. É a nossa última aula de tudo. Literalmente, eu vou fechar o ano com vocês. Então, veja que a gente vai fazer a última aula, que é a 157, revisão de números racionais. Vocês já viram esse tipo de exercícios? É uma revisão que a apostila traz, então a gente vai fazer juntos. O número 1, ele diz assim: coloque as seguintes frações em ordem crescente. Para que eu possa colocar a fração em ordem crescente, eu preciso que todas elas estejam divididas pelo mesmo denominador. Veja que eu tenho como denominador aqui 5, aqui quando não tem nada a gente sabe que tem 1, 12, 15, 2 e 10. Então, eu preciso fazer o MMC para achar quem será o denominador comum dessas frações aqui. Então, para isso, a gente tem que fazer o MMC de todos esses números. Vou colocar esse papelzinho aqui, que fica mais fácil e mais visível de vocês enxergarem. Veja que eu coloquei todos os denominadores. Aqui só não coloquei o 1 porque não tem necessidade. 5, 12, 15, 2 e 10. Ó, 5, 12, 15, 2 e 10. E vou fatorar em números primos. Vou começar pelo 2. Tem algum número aqui que dá por 2? A gente sabe que tem.
Então, o que não tem a gente repete, o que tem a gente divide, né? Ó, veja que eu já dividi, ainda dá por 2, o 6, aqui vai dar 3, o resto eu vou repetir. E agora dá por 3, que vai dar 5, 5, 1 e 5, e agora dá por 5 de novo, que dá 1, 1, 1, 1 e 1. Então, agora eu vou fazer a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, achei que o denominador comum, o menor denominador comum de todos os números aqui será 60. Então, eu vou trocar pelo 60. Então, no lugar do 5, do 1, do 12, do 15 e do 2, eu vou pôr 60. Agora, a gente vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima. Então, 60 dividido por 5 vai dar 12. 12 vezes 4, 48. 60 dividido por 1, 60 vezes 1, 60. 60 dividido por 12, 5 vezes 5, 25. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 14 vai dar 56. 60 dividido por 2, 30 vezes 1, 30. E 60 dividido por 10, 6 vezes 7, 42. Agora que eu já arrumei todos os meus denominadores, eu consigo saber quem é o menor, quem é o maior e assim colocar em ordem crescente. Agora, como todos os denominadores estão iguais, eu vou olhar o numerador. Quem é o menor aqui? O meu menor número é o 25 sobre 60, então seria 25 sobre 60 é menor que, quem é o próximo? 30 sobre 60. 30 sobre 60, que é menor que 42 sobre 60, que é menor que 48 sobre 60, que é menor que 56 sobre 60, que é menor que 60 sobre 60. Então, se você quiser, se existir a alternativa que está relacionando o primeiro, aí você vai ver quem que cada um representa. Ó, 25 sobre 60 representa 5 dozeavos, que é menor que o 30 sobre 60, ele representa 1 meio, que é menor que o 42 sobre 60, ele representa os 7 décimos. O 48 sobre 60, ele representa o 4 quintos. O 56 sobre 60, ele representa o 14 quinzeavos. E o 60 sobre 60, ele representa 1 inteiro. Por isso que eu deixei um embaixo do outro, para que eu não me perdesse na hora de eu voltar na equação, na expressão de origem, tá bom? Nas frações de origem. Vamos para o próximo. Exercício número 2, ele diz o seguinte: transforme as frações a seguir em números decimais e os números decimais em frações irredutíveis. Frações irredutíveis é aquela que eu não consigo mais reduzir, é a menor possível. Então, o que for número decimal eu vou transformar em fração e o que for fração eu vou transformar em número decimal. Na letra A, a gente tem um número decimal. Então, veja que eu tenho 0,12. Como que eu transformo isso aqui em uma fração? Primeira coisa, tire a vírgula do número. O número deu 0,12. Eu vou pôr 12. Quantas casas decimais ele tem? Ele tem 2. Então, vai ser o 1 com 2 zeros, certo? Ele quer em frações irredutíveis. 12 centésimos eu consigo dividir. Eu consigo dividir por 2. Se eu dividir isso aqui por 2... ele vai dar 6 cinquentaavos, certo? 12 dividido por 2, 6. 100 dividido por 2, 50. Ainda não é a mais irredutível possível, porque ainda dá por 2. Se eu ainda dividir isso aqui por 2, em cima vai dar 3 e embaixo vai dar 25. Agora sim eu tenho a fração mais irredutível possível. Já no exercício B, eu tenho 3 quintos. Eu quero transformar isso aqui em um número decimal. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o 3 e vou dividir por 5. Vou fazer aqui, ó, 3 dividido por 5. Bom, o 3 não dá para dividir por 5.
Mas eu posso pôr um 0, aqui, acrescentar um 0 e ele virar um 30. Agora, 30 na tabuada do 5 é o 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então, o 3/5 é a mesma coisa que 0,6. Transformei em um número decimal. Vou virar a página. Página virada, então agora eu tenho um número em que tem a parte inteira e a parte decimal. Então, eu vou transformar isso aqui em uma fração. Como ficaria? Primeiro passo o traço de fração e veja, se eu tirar a vírgula do número, ele vira 139. Quantas casas decimais ele tem? Ele tem 2, então é o 1, 0, 0. Não existe mais possibilidade de reduzir essa fração, porque qualquer número que eu divido em cima não dá para dividir embaixo e vice-versa. O 139, ele é um número primo, então ela já está a mais irredutível possível, certo? Então, aqui na letra D, eu tenho 49/20. Para eu descobrir como que eu faço para deixar essa fração irredutível, eu tenho duas maneiras. Ou eu pego 49 e divido por 20, ou eu transformo 20 com denominadores 100, 1000, 10.000, para eu poder contar casas decimais. As duas maneiras estão certas. Eu, desta vez, ao contrário do exercício B, que eu dividi o 3 por 5, aqui eu vou fazer o 20 virar 100. Então, como que eu faço para o 20 virar 100? Para ele virar 100, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5, e se eu fiz embaixo, eu faço em cima, certo? Então, 20 vezes 5 vai dar 100, certo? 49 vezes 5 vai dar 245. Agora, para eu transformar em um número decimal, o que eu faço? Eu copio o 245, que é um número inteiro, portanto, a vírgula dele está aqui, certo? Ó, fiz uma marquinha para a gente ver e conto quantos zeros tem o meu 100. Ele tem 2 zeros, então eu vou andar essa vírgula 2 casas, vai ser 2,45, certo? Fica fácil, né? Quando você encontra o denominador, ou você divide o de cima pelo de baixo, que já acha direto, faz uma continha de dividir, ou você faz com que o denominador vire 10, 100, 1000, 10.000, e daí você conta as casas decimais. Vou virar a página. Estamos no exercício 3 e aqui ele fala, resolva as expressões. Primeira coisa, eu tenho aqui 3 frações, as duas primeiras estão somando, adicionando, e a segunda, a terceira aqui está subtraindo. Antes de eu somar ou subtrair, eu preciso olhar os denominadores. Olha lá, 3, 5 e 7. Eles estão diferentes. Eu tenho que deixar os denominadores iguais. Na adição e na subtração, os denominadores têm que serem iguais para que eu possa somar ou subtrair. Nesse caso, eles são diferentes. O que eu faço? MMC. Mas observe o seguinte, o número 3, o número 5 e o número 7, eles são números primos. Então, quando eu tiver no denominador apenas números primos, é só multiplicar pelo outro, um pelo outro. Então, ó, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 7, 105. Então, quer dizer que o meu denominador será 105. Se você não lembrar, você faz o MMC que vai dar 105, porque o 3 só vai dar para dividir por 3, o 5 só vai dar para dividir por 5 e o 7 só vai dar para dividir por 7. Vai multiplicar um pelo outro do mesmo jeito. Mas se você lembra que eles são números primos, você economiza tempo, certo? Então, depois que você achou o denominador igual, você divide pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima. Então, 105 dividido por 3 vai dar 35. E 35 vezes 2 dá 70. 105 dividido por 5 vai dar 21. Vezes 1, 21. 105 dividido por 7 vai dar 15. Vezes 1, 15. Agora, eu vou primeiro fazer esta continha de adição e o que restar, que é o menos 15 centésimos, depois eu subtraio. Então, 70 mais 21 vai dar 91 sobre 105. Lembrem que o denominador eu conservo e somo os numeradores, certo? Agora, 91 menos 15, eu chego no 76 sobre... Opa, aqui eu coloquei 100, né? 105. 105.
Estamos no exercício B e aqui ele fala a mesma coisa para calcular. Lembrando que quando eu tenho parênteses, eu resolvo o primeiro que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho 3/8 mais 1/9. É uma adição. Se é uma adição, eu tenho que arrumar os denominadores porque eles são diferentes. Então, eu tenho que fazer o MMC. Vou puxar aqui, ó, o MMC de 8 e 9. Começo pelo número primo menor, que é o 2. E aqui vai dar 4 e 9, que dá por 2 de novo. Vai dar 2 e 9, que dá por 2 de novo, que dá 1 e 9. E agora vai dar por 3, que dá 1 e 3, que dá por 3, que dá 1 e 1. Então, fazendo a conta aqui, eu chego em 72. Então, eu tenho aqui um MMC de 72. Eu vou trocar o 8 e o 9 por 72. Vou abrir aqui o parênteses. Vou copiar o 72 sobre 7, porque não vou resolver nada aqui. E o meu denominador aqui ficou 72. Vou fazer 72 dividido por 8 e vou multiplicar por 3. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 72 dividido por 9 dá 8. E 8 vezes 1, 8. Agora é só juntar aqui, porque eu já estou com os denominadores iguais. Então, 27 mais 8, eu chego em 35. Agora, eu copio o denominador, que é 72, vezes 72 sobre 7. Eu estou copiando esse número aqui. Agora, na multiplicação, quando eu tenho uma multiplicação de duas frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, 35 vezes 72 vai dar 2.520. E 72 vezes 7 vai dar 504. Vou deixar o mais redutível possível. Vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 12. Se eu dividir por 12 cada um, em cima, o 2.520 dividido por 12, eu chego em 210. E 504 dividido por 12, eu chego em 42. Agora, eu vou dividir por 7. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá? É que eu vou lembrando os números que eu consigo dividir. 210 dividido por 7 dá 30. E 42 por 7 vai dar 6. Ó, ainda dá para dividir por 2. Vou dividir o de cima e o de baixo por 2. Em cima vai dar 15. E embaixo vai dar 3. Agora sim, eu cheguei no mais redutível possível. Lembrando que 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu posso finalizar aqui com um número inteiro, que é 5. Certo? Vamos para o exercício C. No exercício C, eu tenho outras duas frações aqui dentro do parênteses e depois uma fora. Resolve o que está dentro do parênteses. Só que diferente do exercício B, estas duas frações estão sendo multiplicadas, então não preciso fazer MMC. Quando é multiplicação, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, fazendo essa continha, 2 vezes 9 vai dar 18. E 6 vezes 8 dá 48. Aí, aqui é sinal de divisão, divido por 3 meios. Na divisão, existem duas maneiras. Ou eu multiplico em cruz, ou eu copio 18 sobre 48, troco o dividido por vezes e inverto, ao invés de ser 3 meios, fica 2 terços. Eu prefiro multiplicar, mas se você prefere fazer a troca, você pode fazer a troca também. Eu faço a troca aqui daqui a pouquinho para vocês verem. Então, se eu multiplicar em cruz, eu vou olhar o de cima primeiro. 18 vezes 2 vai dar 36. E 48 vezes 3 dá 144. Lembrando que essa não é a fração irredutível. Vamos reduzir ela o máximo possível. Se eu dividir tanto 36 quanto 144 por 3, eu vou chegar no resultado de 12 sobre 48. Ainda consigo dividir. Se eu dividir por 3 de novo, por 3 não, vamos reduzir por 4. Dividir por 4. Vou pôr embaixo. Dividindo por 4, ele vai dar 3 sobre 12. Ainda dá para dividir. Agora sim é por 3, que vai dar 1 quarto. Agora eu cheguei no final.
Se eu fizesse o contrário, ó, eu vou pegar esta parte aqui e vou fazer aqui o contrário para você ver que vai continuar dando 36 sobre 44 avos. Se eu fizesse 18 sobre 48 e ao invés de eu multiplicar em cruz, eu trocar pelo sinal de vezes e trocar o 3 com o 2, ficar 2/3, na multiplicação, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Não faço em cruz daí. Multiplicando o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, ó, dá o mesmo resultado. Ó, 18 vezes 2, 36. E 48 vezes 3, 144. Aí eu reduziria até chegar no 1/4. Então, vocês têm duas opções para resolver. Eu prefiro fazer em cruz, mas não pode inverter. Eu começo do 18, o resultado vem em cima, depois eu vou para o 48, o resultado vem embaixo, tá bom? Vamos para o nosso último exercício. Para finalizar o nosso ano e a nossa apostila, temos agora uma outra expressão, que temos colchetes, parênteses. Então, primeiro a gente resolve a turma do parênteses. Então, eu vou copiar tudo que sobrou, ó. Colchetes. Aí, aqui, eu vou abrir um parênteses, porque eu vou resolver essa turminha, mas primeiro eu tenho que resolver o MMC. Deixa eu fechar aqui. Vezes 3/5, fecho, mais 2/3. Então, agora, eu vou resolver o MMC de 7, 2 e 9. Olhem aqui, eu tenho aqui 7, 2 e 9. Dá por 2, então vai dar 7, 1 e 9. Dá por 3, vai dar 7, 1 e 3. Dá por 3 de novo, vai dar 7, 1 e 1. E agora dá por 7, dá 1, 1 e 1. Multiplicando toda essa turma aqui, eu chego em 126, que é o meu MMC do 7, do 2 e do 9, que eu vou trocar. Então, no lugar aqui, eu vou pôr 7, 2 e 9, 126, perdão. 126, 126 e 126. Vou dividir pelo de baixo e depois o resultado multiplicar pelo de cima. Então, 126 dividido por 7 vai dar 18. E 18 vezes 1 dá 18. 126 dividido por 2 dá 63. Vezes 1, 63. 126 dividido por 9 vai dar 14, vezes 1, 14. Agora que eu já arrumei todos os denominadores, eu posso somar com 63 e já subtrair com 14. Vamos fazer tudo de uma vez. Então, eu vou abrir o meu colchete aqui. Como eu já vou resolver tudo de uma vez, eu sei o que meu denominador vai ser 126, certo? 18 mais 63 menos 14 dá 67. Copio o vezes 3/5, fecho o meu colchete e coloco mais 2/3. Veja que agora eu tenho aqui uma multiplicação de duas frações. Como eu tenho uma multiplicação, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo e eu já consigo excluir esses colchetes. Então, 67 vezes 3 dá 201. Sobre 126 vezes 5 dá 630. Copio mais 2/3. Eu vou trocar a cor de caneta, porque a minha caneta tá acabando a tinta, tá? Então, vejam aqui que eu tenho agora uma adição de duas frações com denominadores diferentes. Então, eu vou ter que arrumar o denominador fazendo o MMC. Já estou com o papelzinho aqui para a gente resolver o MMC. Então, a gente começa pelos números primos, o menor, 2. 630 dá por 2, que vai dar 315. O 3 não dá, eu repito. Agora, já não dá mais por 2, dá por 3. O 315 vai ser 105 e aqui 1. Vai dar por 3 de novo. Olha, eu ia pondo 5 aqui. Vai dar 35 e 1. Agora dá por 5, que vai dar 7 e 1. E agora dá por 7, que dá 1 e 1. Fazendo as contas aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. E 90 vezes 7, 630. Deu o próprio 630, né? Então, eu vou trocar o 3 pelo 630. E aqui também vou colocar 630 mais 630. É aquela história, divida pelo de baixo e depois o resultado você multiplica pelo de cima.
630 dividido por 630 dá 1. Vezes 201, vai continuar dando 201. 630 dividido por 3 vai dar 210. 210 vezes 2 dá 420. Agora é só somar os numeradores e conservar o denominador na adição de frações. Então, 201 mais 420 vai dar 621. Vamos reduzir isso dividindo isso aqui por 6. Dá para dividir por 3, depois por 3 de novo, mas eu já sei que dá por 6, então eu vou dividir por 6, aqui vai dar 69 sobre 70, e nós finalizamos a apostila 8, o ano de 2021. Espero que vocês tenham gostado, fiz com carinho todos os vídeos, desculpe alguns erros, algumas falhas, a gente foi aprendendo junto, vocês foram aprendendo a estudar online e eu fui aprendendo a fazer vídeos para vocês. Fiquem com Deus, até 2021, um bom Natal para todos e até breve. Beijos, tchau!